sacrificar aquele que ele deu. Mas qual era o problema? Abraão conhecia a voz de Deus. Deus não se apareceu como as outras vezes, mas Abraão tinha tanta intimidade com Deus que Abraão sabia. E o diabo colocou na cabeça de Abraão: isso aqui não é de Deus, porque só quem sacrifica filho é os deuses falsos, é os politeístas. Você não pode fazer isso, não veio de Deus. Mas Abraão tinha uma certeza de que aquela voz, irmãos, de Deus. De Deus. Pergunta reflexiva: você tem ouvido a voz de Deus? Você sabe decifrar quando é Deus que fala com você? Você tem intimidade com Deus para entender que aquela voz é a voz de Deus. Abraão passou uma noite inteira lutando. Eu posso te afirmar com toda certeza: Abraão não falou com Sara o que estava acontecendo. Porque se ela é mãe como a minha mulher, ela diz assim: você vai me matar, mas você não vai levar esse mundo aqui. Você não vai sacrificar nosso filho, não. Você vai me matar. Não foi Deus, não. Às vezes Deus apareceu, Deus veio aqui, eu vi Deus aqui, através dos anjos. Ele veio aqui, ele não falou com você. E permita-me dizer na sua vida, irmão, que nas suas vidas, às vezes, você vai ter que ter encontros com Deus sozinho. Vai ter ordem de Deus que Deus vai dar só para você. E aqui eu entro em um momento importante. Quantos aqui estão levando os filhos para o altar? Quantos aqui estão levando a família para o altar? Existem ordens de Deus. Deus não deixou para a mulher, deixou para os filhos, deixou para você. O culto familiar quem faz é você, viu, queridão? Quem chama a sua esposa para fazer o culto, seu filho para fazer o culto é você. Não deixe que outros assumam a responsabilidade sacerdotal que é sua. Abraão agora chega naquele monte Moriá e diz assim: filho, você é um sacrifício. Deus pediu você. Irmãos, como é que um menino de aproximadamente 17 para 18 anos não pega um velho já em idade avançada e não dá um empurrão e joga para lá? Rapaz, você vai me matar? Você está louco? No mínimo, Isaac tem dito isso ao pai: você vai me matar? O senhor está doido? Eu sou filho da promessa, eu estou cumprindo a promessa de Deus. Como é que Deus falou com o senhor e não falou comigo? Mas Abraão ensinou o filho que ordem de Deus não é para ser discutida, não é para ser debatida. Que ordem é ordem, e ordem pode doer o que for. Foi Deus que mandou, eu tenho que cumprir. Amém. Que Deus você está apresentando para nossos filhos? Que igreja você está apresentando para nossos filhos? Quando nós estamos conversando sobre a igreja, nossos filhos estão ouvindo o que da igreja? Qual é a igreja que tem apresentado para a sua família? Entendeu? Se o pastor foi visitar uma irmã que estava com o filho preso, e ela disse: pastor, me ajude, vai visitar o meu filho. Ele disse: como é que eu vou visitar o seu filho, irmã? Se a vida toda a senhora falou que pastor é ladrão, como é que eu vou visitar o seu filho, irmã? Que a imagem que a senhora passou para ele é de um pastor monstruoso. O que a gente tem conversado na frente dos nossos filhos? Que igreja nós estamos apresentando para eles? Por que será que nossos filhos não estão aqui hoje? Que Deus nós temos apresentado para eles? É para a gente pensar nessa manhã. Irmãos, Isaac obedeceu uma ordem, porque Isaac aprendeu desde cedo que ordem ficou para ser obedecida. Quando eu olho para Abraão e vejo um pai assim, eu penso: estou levando minha família para o altar. E cada 10 casais que se visitam, 8 dizem assim: não está fazendo culto familiar em casa. Você prepara o seu filho para quê, irmão? Você prepara a sua família para quê? Não espere filhos como Abraão, filhos como Isaac, se você não é um pai como Abraão. Vou repetir essa frase. Não espere um filho como Isaac, se você não é um pai como Abraão. Se você não levar sua família para o altar, prepare para ter fracasso. Se você não ora com sua família, prepare para ter fracasso. O menino só aceitou o sacrifício porque o menino aprendeu desde cedo a ir para o altar do Senhor. Sua família está no altar do Senhor? O diabo destruiu as famílias adventistas. Nunca se viu uma época tão divórcio como já está vendo hoje. O que está acontecendo?
acontecendo. Ao invés do pastor estar visitando para fazer ficha de batismo, o pastor está tendo que visitar para resolver problema de casamento, problema de divórcio, não é um problema, falta de altar, falta de culto familiar. Essa é a primeira pergunta que eu faço ao casal quando eu vou visitar que está com problema. Está fazendo culto familiar e pasme. 99% assim, não. Aqui em casa não tem altar. Esse é o primeiro problema. Sabe por quê? Porque o diabo não tem família. Ele vai querer destruir a tua. Nunca se viu uma geração de adolescente tão débil, tão fraca espiritualmente como a de hoje. Falta de altar. Falta de família que coloca todos os dias no altar do Senhor. Falta de família que ora. Falta de culto familiar. Pais que não cumprem mais o papel. Pais que acham que deu escola, deu estudo, está tudo bem. Não está. Está faltando o principal. Está faltando todos os dias acordar cedo e ir para o altar. Pastor, a gente não tem tempo de fazer culto familiar. Está perdendo tempo. Tem tempo de quê mesmo? Pastor, não é pecado? Não, não é pecado das coisas não. Não é pecado da faculdade não. Mas primeiro dê altar para o seu filho. Faça culto familiar com a sua esposa. Talvez estou falando para casais aqui que não estão fazendo culto familiar. Se prepare para separar. Esse pastor está louco. Estou não, irmãos. Glória a Deus. Estou doido não. É o que eu estou vendo. Casa que não tem culto familiar está fadada ao fracasso. É casa construída na areia. Tem prazo de validade. Se não construir a casa na rocha, ela vai desabar, ela vai cair. A gente está vivendo um vida espiritual como se fosse uma previdência social. Eu tenho tantos anos de adventista, eu sou ancião, eu sou pastor. Isso não significa nada. Se o diabo foi capaz de enganar anjos que nunca caíram, quanto mais eu e você. Se o diabo foi capaz de querer arrebentar o céu, quanto mais eu e você. O diabo enfrentou Deus, irmãos. O diabo pediu a Jesus Cristo que se ajoelhasse diante dele. Olha a audácia do infeliz. Ele disse assim: se ajoelhe, me adore, porque esse mundo aqui é meu. Você não tem nada aqui. Eles me deram essa condição de tudo isso aqui. Imagina eu e você. O que eu vim dizer essa manhã é que o Deus das multidões é o Deus da promessa, é o Deus da bênção. Poucas pessoas estão querendo viver o Deus da ordem. Poucas pessoas estão querendo viver no altar. Quer ver filhos felizes amanhã? Eu tenho uma filha de 10 anos. Eu tenho um filho de 16. Já estou orando a Deus por quem eles vão casar. Estou para cedo, tá? Não. A vitória de Abraão não começou aqui. Diz amém por ele? Amém por isso? Amém. A vitória dele não começou aqui. A vitória dele foi quando todos os dias ele dizia: filho, você tem que estar no altar. Foi aqui que começou a sua vitória. Se ele não tivesse o costume de todos os dias levar o filho para o altar, quando ele disse assim: Deus pediu você, Isaac tinha dado um empurrão dele, jogado ele longe. Mas ele disse assim: pai, vou contextualizar você. Pai, foi Deus que mandou? Foi. Então se foi Deus, esse aqui, pai. Aqui era como Jesus haveria de ser imolado, sacrificado. Isaac é uma figura tipológica. Na verdade, Deus não queria Isaac. Deus queria Abraão. Você acha mesmo que Deus quer ser dízimo? Para quê? Você acha mesmo que Deus vê alguma coisa e você guardar o salmo? Por que ele vê? Você acha mesmo que Deus está interessado no que a gente faz ou na gente? O problema de Deus com Caim não foi a oferta, foi uma oferta. A Bíblia diz: Deus não se agradou de Caim. Deus não quer dízimos. Ele não precisa disso. Ele é dono de tudo. Salmo 24 diz que ele é dono de tudo. Ele precisa disso. Ele quer você. Amém? Amém. Ele não quer saia. Ele quer um adorador. Amém? Amém? Ele não queria Isaac. Ele queria quem? Abraão. Pastor, ele queria Abraão. O problema era com Abraão. Abraão precisava demonstrar quem ele era. Que Deus tem seguido? Deus que só
O Deus da bênção? O Deus da promessa? Ou o Deus da ordem? Eu tenho convicção que vou dizer aqui agora. Receba. O Senhor já agendou a tua bênção. Amém? Amém. O Senhor já agendou a promessa para se cumprir na sua vida. Mas talvez precisa que você cumpra uma ordem. Talvez seja uma ordem aí que você está cumprindo. Para essa bênção chegar, para essa promessa se cumprir, você vai ter que sair. Você vai ter que obedecer a ordem. Primeiro, Abraão, sai. Depois, Abraão, vai lá para o monte. Eu fico pensando, eu gosto de pensar, usar o raciocínio. Como é que Abraão ia voltar para casa sem o Isaac? Como é que Abraão ia chegar em casa assim? Deus mandou sacrificar ontem à noite, eu fui e me avisei. Você já pensou? Como é que Abraão ia dizer para aquela mulher que o filho dela, o menino amado, não estava mais indo ali? Pronto, eu sacrifiquei no altar. Só que quando a gente entende que é Deus falando, a gente não tem medo. A gente sabe que Ele vai dar o jeito dele, amém? Amém. Ele vai dar o jeito dele, amigo. Ele vai resolver. Se Ele mandou para entrar na água, entra! Gosto muito de pensar naqueles 3 amigos de Daniel. Daniel estava na corte e surgiu uma ordem. Quando tocar a trombeta aqui, tem muito crente ali ajoelhado. Aí tem 3 em pé. Eu gosto sempre quando eu falo para a gravadora, eles estavam em posição de sentido. Dizendo, nós todo mundo vai se ajoelhar, a gente não se ajoelha não. Se Deus quiser livrar, Ele vai livrar, porque Ele é Deus. Mas se Ele não quiser, a gente vai permanecer em pé. Porque deixa eu dizer um negócio para você, o rei. Você não é o nosso Deus. A gente não se ajoelha nisso aí não. Dê o que der. Irmãos, como a gente está precisando de crente no século 21, de pastor no século 21, que tem essa visão. Dê o que der, aconteça o que acontecer. A gente não pode perder o princípio não. Nós estamos perdendo a identidade. Nós estamos perdendo o princípio. Nós estamos seguindo tendências humanas. Glória a Deus. A gente tem que voltar a ser um povo bíblico. Um povo que tem identidade. Um povo que obedece o assim diz o Senhor. Foi Deus que mandou. Não tem o que discutir não. O povo está ligando para a gente dizendo assim, pastor, eu estou indo para a praia no sábado, a gente tem que fazer isso e isso assim. A igreja permite? Olha as conversas, irmãos. A igreja não permite nada não. Irmãos, eu tenho que perguntar se a Bíblia permite. Se Deus permite, vamos ler Isaías 58, verso 13, 14, a gente vai ver o que Deus permite fazer no sábado. Pastor, é 10% mesmo? Repara. Não é duro. Aí se eu disser assim, não rapaz, tu é sim. Ele vai fazer o 5 porque eu digo. Não precisa voltar a ser uma geração que leva a palavra de Deus assim, diz amém por isso. Amém. Diz, ó, Deus, o que aconteceu, só obedeça isso aqui. Glória a Deus. Isso aqui. A gente está precisando de uma geração de crente que volte a ser o que era. Quando eu olho para o que a gente vê hoje e olho para quem foi essa igreja, me dá vontade de chorar. Ele está brincando. Uma igreja que custou lágrimas, suor, tanta gente morreu. Para que a mensagem chegasse até nós, tanta gente perdeu a vida, nas guilhotinas da vida, para que essa Bíblia permanecesse, tanta gente foi morta, esbagaçada. A gente vê um povo hoje que é um povo cristal, que tudo é relativo, não tem mais verdade, não, eu faço o que eu quiser. Quem foi que disse isso a você? A vida é minha, a vida não é sua, você não tem nada. É verdade, meu Deus. Você não tem nada aqui, você não tem nada. Isso aqui é meu, nada é seu. Se chegou, você já achou. O que eu vim dizer nessa manhã é que Abraão aprendeu a depender de um Deus que, independente das circunstâncias, a ordem ficou para ser cumprida. Amém. Sem questionar. É Deus que está mandando? Isaac? Bora? Pai, isso é o que tem costume de fazer, viu? A pergunta ali é a pergunta explicativa e reflexiva. Pai, está tudo pronto, cadê o cordeiro?
Você faça esse sacrifício no chão, está faltando cordeiro? Pergunta para o pai que deve ter doído na alma. Você é o cordeiro. Como é, pai? O cordeiro é você. Tá bom. Você mandou, estou aqui. Filho aprendeu a ir para o altar. Ele não tem dificuldade em obedecer. A gente está querendo filho sem altar. Como é que está o culto familiar na sua casa? Como é que está a comunhão com Deus com seus filhos? Já orou uma noite inteira com seus filhos? Uma noite inteira? Você já fez isso várias vezes? Senhor, eu vim aqui hoje me ajoelhar aqui e vou orar a noite toda aqui pelos meus filhos, porque eu sei que o Senhor vai preparar um propósito para eles, mas o infinito Satanás vai trazer uma proposta, e entre a proposta e o propósito, que eles possam viver o propósito. Amém. Já está cheio de proposta. É só proposta, especialista. Se você fizer isso, você tem isso. Com Jesus só vem proposta. Isso é proposta. Mas crente vive de propósito. Diz amém? Amém. Que Deus você está seguindo? Nunca vi a promessa de Deus se cumprir na vida de um adorador sem primeiro ele obedecer uma ordem. Sem primeiro ele obedecer um propósito. Primeiro vem a ordem, sai. Sacrifica o filho. E a ordem, a segunda ordem foi pesada, sem me ver, mas conhecido. Então, como eu pensei, foi Deus, essa voz eu me confundi. Eu conheço essa voz. Você é casado com uma pessoa, eu sou casado com Jair há 19 anos. Se ela falar lá do outro lado daquela voz ali, é da dor do meu coração. A minha mulher está ali. Sabe como é o nome disso? Intimidade. Relacionamento. Você tem relacionamento, intimidade? Pode falar desse tema. Quem está falando ali, amigo? É o esposo está falando ali, é ela. Conheça essa voz. Sabe por que deve ter sido ouvido? Porque a gente tem adorado Deus distante. Caminhando com a igreja, com a função da igreja. Irmãos, queria saber qual é o problema do pastor adventista? E de qualquer outro pastor? Esse aqui. Como assim? Esse aqui. Se o pastor usar isso aqui para ser instrumento de trabalho, sério isso aqui se tornar para mim instrumento de trabalho. Instrumento de trabalho do pastor é o carro. A Bíblia tem que ser a água da vida, amém? Amém. Tem que a minha Bíblia para ser alimentada. Você vai preparar para os outros. Porque o primeiro sermão tem que falar com você. Não pregue o que ardeu ou não ardeu no seu coração. Não pregue o que não foi fogo no seu coração. Só pregue se falou com você. Se falou com você, pregue. Senão não vai falar para ninguém. Nós vamos terminar essa adoração dessa estou vendo aqui muita gente com os filhos. Eu convidar você a trazer sua família para o altar. Lugar de família no altar, amém? Amém. No altar a gente leva a família todo dia. E levar a família para o altar tem que ser todo dia. O que fez ontem já foi. Isso é para hoje. Eu quero terminar essa reflexão de vocês, Senhor. Hoje eu aprendi que tem bênção que está reservada para mim. Tem promessa para cumprir. Obedecer a ordem, Senhor. Me ajude a obedecer às ordens e, consequentemente, receber as promessas e as bênçãos. Amém? Amém. Senhor, eu já aprendi que o lugar de família é no altar. Eu quero levar minha família para o altar do Senhor. Quem vai ser a primeira família a vir aqui no altar? Não vai dar para todo mundo. Mas a gente não toma decisões sentadas, a gente toma decisão em pé, como Zaqueu. E o Zaqueu se levantou. Quem vai ser o primeiro casal a vir aqui? Eu quero levar minha família para o altar. Quem vai ser o primeiro? Depois você já está guardado, mas Eu levo meus filhos para o altar. Eu aprendi que o lugar de família é no altar. É no culto familiar, todo dia. Leva a família para o altar, filho. Leva os filhos para o altar, leva a esposa para o altar.
Vamos colocar. A família pelo cedo, acorda cedo, vai fazer curso familiar. Fazer curso familiar. Vai obedecer a ordem para receber a promessa mesmo. A gente está questionando princípio. Eu sou de uma época que a gente não questionava princípio. Acho que o irmão também aqui é. Talvez o irmão muito tempo. A gente questionava princípio. Não, a gente está questionando princípio. Está escrito na Bíblia, acabou. A gente está questionando se leva guarda sábado, se começa na sexta-feira. A gente questionando quanto é que tem que devolver. Se a gente deve ou não comer carne de porco. Está questionando coisas assim, tá? Porque é princípio. Se questiona falas humanas, princípio não se questiona, obedece se quiser. Agora questionar, não. O senhor vai questionar Deus? Pastor, me deu uma explicação teológica. Mas pergunta que está me vindo. Isso tem me dado tem um orado para Deus por mim mesmo. Mas para mim você é mal educado. Pastor, me deu uma resposta teológica aí para guardar o sábado. Adventista perguntando isso? Irmãozinho, deixa eu dizer um negócio para tu. Tem que guardar sábado porque ele mandou. É só isso que não é. Pastor, como diz, vai para ser devolvido mesmo. Quem foi quando ele veio? Se questiona isso? Pastor, é quanto mesmo? Está escrito na Bíblia. Aí você diz assim, não, faça só um pouquinho. Servãozinhos estão produzindo cristãozinhos. Servãozinho de alta ajuda modifica a Bíblia. Está produzindo uma geração de cristãozinho fraco. Teria para receber feijão, amém? Amém. Feijão com cuscuz. Negócio forte. É Bíblia. O negócio é Bíblia. Se não gosta de Bíblia, aqui não é lugar não. O adventista é conhecido como pastor raiz, pastor que prega a Bíblia. Pastor que ergue a Bíblia e diz assim, ó, aqui a verdade aqui, ó. Amém. Assim diz o Senhor. Amém. Acabou a história. Vamos cantar o hino agora? Coloque no lado, por favor, né? E vamos trabalhar esse texto bíblico mais ou menos. 50 mais ou menos. Vamos ter instrução para fazer isso que essa música vai dizer na nossa vida. E vamos parar de questionar a ordem. Questione o pastor, questione o ancião. Pode questionar, não tem nenhum problema perguntar, não concordar. Agora não questione a ordem bíblica. Deus falou, acabou. Não tem o que questionar, não. Vamos cantar? Já começamos falando no texto do Salmo 139. Essa aqui é a música raiz. Vamos lá? Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha